E aí, moçada, beleza? Ó, o assunto de hoje é um pouco extenso, mas é um assunto muito importante e é interessante a gente saber como é que faz, tá? Função seno e cosseno e o gráfico da função seno e cosseno, tá bom? Vamos lá. Então vamos lá, gráfico das funções seno e cosseno, tá? Então eu vou fazer o gráfico das funções seno e cosseno, mas primeiramente eu vou fazer do seno, daí na outra folha eu faço a do cosseno, tá? Como assim? Que função seno? Então, f de x é igual a seno x. É isso que nós vamos desenhar aqui inicialmente, tá bom? Bom, lembrando que x, quando a gente define uma função f de x igual a seno x, o x não é em graus, tá? O x não é em graus. Até poderia ser em graus também, né? Até poderia ser o domínio ser o x pertencente aos números reais, só que os reais seriam em graus, né? Então, por exemplo, 3 graus, 10 graus, 20 graus, 30 graus, entendeu? Poderia ser aqui, né? Então, esse aqui seria o eixo x, e esse aqui é o eixo y, que é o f de x, tá? Y é igual a f de x. Então, o y depende do x curvo. Só que normalmente a gente não põe o x assim em graus, né? A gente geralmente põe o x em radianos. Tá? Em radianos. O que é o radianos? Lembra o que é o radianos? Radiano é vezes o raio, né? Então, uma vez o raio, duas vezes o raio, três vezes o raio, e aqui seria o 0,14 vezes o raio, né? Então, 1, 2, 3,14, aí 4 vezes o raio, 5 vezes o raio, 6 vezes o raio, e aqui 0,28, né? Não tá bem legal aí não, acho que teria que ser um pouquinho maior. Mas tudo bem, vocês entenderam, né? Então, o x seria em radianos, tá? Bom, então, para desenhar o gráfico, a gente vai colocar primeiro o x, certo? A gente vai desenhar a função seno. A função seno, ela é uma função periódica. O que quer dizer uma função periódica? Quer dizer que ela se repete a cada período, né? O ângulo aqui vai aumentando, né? Então, por exemplo, digamos que aqui seja o 60. Aqui é o 60, correto? Ou π sobre 3. Π sobre 3, né? Eu pego π e divido em 3 partes iguais. Então, aqui é o 2π sobre 3, tá? Então, o π sobre 3 é aqui. Só que o π sobre 3 mais 2π vai cair aqui também. E o seno desse daqui vai ser essa medida aqui, ó. Esse vai ser o seno, certo? Então, o seno do π sobre 3, o seno do π sobre 3 mais 2π cai aqui também, dá esse mesmo valor. O seno de π sobre 3 mais 4π, ou seja, mais duas voltas completas, cai aqui, dá o mesmo valor. Então, veja que a cada 2π, tudo se repete. E a cada menos 2π, tudo se repete também, no sentido negativo também, tudo se repete. Tá? Ou seja, seno é uma função que a gente chama de periódica, ela se repete a cada 2π. Então, quando a gente vai desenhar, a gente geralmente desenha um período aqui, ó. 2π aqui, ó. Tá? E, é claro, negativamente também. Lembra que a gente tem o arco, ele pode contar aqui positivo e pode contar aqui negativo. Então, o 2π é isso aqui. O menos 2π é nesse sentido. Então, o menos π sobre 3 vai ser o quê? Vai ser aqui, ó. Menos π sobre 3. Que dá esse seno aqui, ó. Que é do mesmo tamanho que o seno de π sobre 3. Só que o seno de π sobre 3 é positivo e o seno de menos π sobre 3 é negativo. Então, o gráfico ele não se resume só, ele não se restringe só ao x positivo, mas ao x negativo também. Então, eu vou fazer aqui, ó, prolongar um pouquinho mais aqui, e vou fazer aqui o menos 2π também. Deixa eu ver quanto que é. Aqui, deve dar mais ou menos aqui. Aqui é o menos 2π. Tá? Eu vou fazer esse gráfico para cá e para cá. Tá?
E como ele continua, aqui eu vou parar aqui, né? Mas ele continua para lá, a mesma coisa que acontecer aqui vai acontecer para lá, porque a cada 2π ou menos 2π, tudo se repete. Então vocês vão perceber a sequência, tá bom? Bom, o seno de x, ele varia do +1 ao -1. Né? Lembra que no ciclo trigonométrico, o raio do ciclo trigonométrico é 1. É medida 1 metro, 1 centímetro, uma unidade. Tá? Então, o gráfico de seno x, ele vai variar do +1 até o -1. Certo? Geralmente a gente não põe na mesma escala, né? Porque se 2π é 6, é 6, alguma coisa, né? 6,28. Então, o 1 ele vai ser o quê? Eu vou pegar essa distância aqui, dividir em 6, e o 1 seria mais ou menos aqui, assim, né? Seria um tanto... Certo? Seria, se aqui é 6,28, né? Vamos arredondar 6, então aqui seria a metade, seria 3, na verdade é o 3,14. Daí aqui seria 1,57, né? Dividido aqui, daria mais ou menos aqui, ó. Certo? Mas nem sempre a gente põe na mesma unidade, na mesma escala, tá? Geralmente a gente não põe na mesma escala. Esse aqui seria... Já tô fazendo aqui mais ou menos, né? Aqui é o 2π, então aqui vai ser o π. Aqui vai ser o π sobre 2. Aqui vai ser o 3π sobre 2, tá? Que é a volta, né? Lembra que aqui é o 0. Aqui é o π sobre 2. Aqui vai ser o π. Aqui é o 3π sobre 2. E aqui vai coincidir aqui com o 2π, né? E negativamente também tem para lá, né? Então aqui no meio vai ser o menos π, aqui vai ser o menos π sobre 2, e aqui no meio aqui vai ser o que? Menos 3π sobre 2, tá? Eu coloquei ali, mas provavelmente vai dar galho aí. O gráfico vai acabar passando em cima de alguma coisa aqui, tá? Não tem problema, a gente se vira com isso aí, tá bom? Então, aqui eu vou colocar essa escala. Então, como aqui é o π sobre 2 é 3,14 dividido por 2 dá 1,57. Então, o 1 seria mais ou menos aqui, né? Seria 1 aqui, mas eu vou colocar aqui para ficar mais... Tá? Vou colocar aqui como sendo 1 aqui e o -1 aqui, ó. Tá? Então, é uma escala diferente. Tá? A rigor, na verdade, não deveria ser uma escala diferente, mas eu estou fazendo uma escala diferente aqui para evidenciar as curvas do gráfico do seno, tá? De forma melhor, ficar mais claro. E a gente conseguir visualizar as coisas mais claras, tá? Então, ó, se aqui é 1, aqui vai ser o meio, aqui vai ser o menos meio, tá? Tem um ângulo que o seno dá meio. Qual que é o ângulo que o seno dá meio? É o 30, certo? Bom, daí tem o raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2 dá 0,86, deve dar mais ou menos aqui, ó. Tá? Tem também o ângulo que o seno da raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 é 0, raiz de 2 é 1,41, dividido por 2 dá 0,7. Então deve dar mais ou menos aqui, ó. 75 aqui, 0,7 dá mais ou menos aqui. Tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque a gente vai usar o seno e o seno dos arcos notáveis, dos arcos que a gente conhece, que a gente viu nas aulas passadas, né? Então, por exemplo, vou começar a fazer um aqui, ó. Para isso, geralmente, a gente faz uma tabelinha, tá? Então, vou fazer uma tabelinha aqui, vou colocar aqui, ó. Vou fazer uma tabela horizontal, pronto. Aqui vai ser o x e aqui vai ser o seno do x, tá? Então, que valores de x a gente vai colocar? A gente vai colocar o 0, vai colocar o π sobre 6, que é 30 graus, vai colocar o π sobre 4, que é 45 graus. A gente vai colocar o π sobre 3, que é 60 graus. E a gente vai colocar o π sobre 2, que é 90 graus. Tá? E os outros eu vou sinalizar lá. Eu vou sinalizar lá os outros ângulos lá, tá? Mas os principais aqui, então, o π, que é 180, o 3π sobre 2
que é 270, e o 2π, tá? Aqui no meio do π sobre 2 e o π, que é 90 e 180, eu vou colocar os parecidos com esse aqui, só que não vou fazer na tabela, tá? Então, seno de zero. Seno de zero, quando o raio, esse raio aqui, né, que a gente faz esse raiozinho, estiver aqui, o seno é zero. Seno é zero. Tá. Aí, quando ele sobe aqui para π sobre 6, que é 30 graus, o seno, o que é seno? É meio. Meio. Quando ele sobe aqui para o π sobre 4, π sobre 4, que é 45 graus, o seno, o que é? Raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. E raiz de 2 sobre 2 quanto é? Raiz de 2 é 1,41, dividido por 2, 0,7. Tá? Então, 0,7, mais ou menos aqui. Ó. Quando for π sobre 3, que é 60 graus, seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 é 0,71, 0,73, não lembro exatamente. Dividido por 2, acho que é 0,73, né? Dividido por 2 dá 0,8667, alguma coisa assim, né? Então, lá em cima, lá, tá vendo? Raiz de 2, então quando o ângulo for aqui, raiz de 2, então o seno é o quê? É 1. Aí, é claro, tem os múltiplos desse daqui, né? Então, eu tenho aqui o 2π sobre 3, que vai dar no mesmo lugar. Tem aqui o 3π sobre 4, né? Que é 1π sobre 4, 2π sobre 4, 3π sobre 4, 3π sobre 4, que vai dar o mesmo seno aqui do π sobre 4, que é raiz de 2 sobre 2. E tem aqui também o 1π sobre 6, 2π sobre 6, 3π sobre 6, 4π sobre 6, 5π sobre 6, que é aqui, 5π sobre 6, que é na verdade o π menos π sobre 6, que é o 30 graus, né? 180 menos 30, 150 graus. 150 graus também vai dar aqui o seno meio, certo? E depois vai vir o π. O π, o seno, vira o quê? Zero. Π, o seno é zero. Certo? Aí tem continua com os múltiplos aqui, né? Então, vai ter aqui o 30 graus para cá, né? Que é esse aqui é 5π sobre 6, 6π sobre 6, 7π sobre 6, que também dá é metade do menos 1, então é o menos meio, tá? Vai dar o menos meio. Aí tem aqui o 45 graus, né? Para cá assim, que na verdade aqui é o π sobre 4, 2π sobre 4, 3π sobre 4, 4π sobre 4, 5π sobre 4, 5π sobre 4, que aqui é o 45 graus. E daí tem aqui o 60 graus a partir do 180, que é o 240, né? 180 mais 60 dá 240, que é o π sobre 3, 2π sobre 3, 3π sobre 3, 4π sobre 3, aqui, ó. Que daí o seno vai dar menos 0,83 ou menos π, raiz de 3 sobre 2, que é aqui. Tá? Aí vai vir aqui o 3π sobre 2, que o seno é o quê? Menos 1. Certo? Aí para cá, tem aqui nessa direção, que é o menos π sobre 3, que na verdade é o 1π sobre 3, 2π sobre 3, 3π sobre 3, 4π sobre 3, 5π sobre 3, né? Coincide aqui com 5π sobre 3, né? 1, 2, 3, 4, 5π sobre 3. Tem aqui o 45, bem na metade aqui, né? Que é o menos π sobre 4, que na verdade é 1π sobre 4, 2π sobre 4, 3π sobre 4, 4π sobre 4, 5π sobre 4, 6π sobre 4, 7π sobre 4, 7π sobre 4, tá? Que é bem no meio aqui. E daí tem o π sobre 6, aí tem o 2π sobre 6, 3π sobre 6, 4π sobre 6, 5π sobre 6, 6π sobre 6, 7π sobre 6, 8π sobre 6, que cai aqui, né? 8π sobre 6, que é o mesmo do 4π sobre 3, 8π sobre 6, 9π sobre 6, que é o 3π sobre 2, 10π sobre 6, que é o 5π sobre 3, 11π sobre 6, que é esse aqui, 11π sobre 6, que é aqui, que é o
que é o 300 graus, né? Não, 300 não, que é o 330 graus, que é 360 menos 30 graus, que é o 330, tá? Que é a mesma coisa que o 2π menos 2π menos o π sobre 6, que vai cair aqui. E depois o 2π, que o seno de 2π, o que é? É zero de novo. Entendeu? Então eu coloquei só esses aqui, mas desses aqui tem aqui no meio, entre o π e o π sobre 2, tem os mesmos aqui, ó, que vai dar os mesmos valores que esse daqui. Daí tem entre o π e o 3π sobre 2, vai ter esses aqui, que vai dar os valores só que de forma negativa, né? Então vai dar o menos raiz de 2 sobre 2, menos meio, aqui vai dar o menos raiz de 3 sobre 2, aqui vai dar o menos raiz de 3 sobre 2, aqui vai dar o menos raiz de 2 sobre 2, e aqui vai dar o menos meio, tá? Ficou com alguma imprecisão aí feio, mas deu isso aí, tá? Então agora eu vou colocar aqui, ó. Agora eu vou colocar aqui, vou colocar os negativos também, né? Porque se eu contar no lado negativo, vai dar o menos π sobre 3, menos π sobre 6, menos π sobre 4, menos π sobre 3, tá aqui. Daí o menos, tudo que deu para cá positivo vai dar para cá negativo. E os valores aqui vão ser negativos, daí depois vai virar positivo. Então vamos desenhar. Então entre o 0 e o π sobre 2, que é aqui, tem quem? Tem o do meio, que é o π sobre 4. O π sobre 4 vai dar o 0,7. Esse aqui é 1, 0,7 aqui, ó. π sobre 4 aqui, ó. Tá? Então, você está vendo que tem que ter um cuidado inicial para fazer isso aqui e visualizar tudo isso aqui. O π sobre 3, que é aqui, né? O π dividido por 3 é o 60, né? É o 60. Aqui. Aqui eu coloquei errado. Aqui não, o π sobre 2 está aqui, tá certo, aqui. Então, o π sobre 2 dividido em 3 é o π sobre 6 e aqui é o π sobre 3. π sobre 3... π sobre 3 ó, π sobre 6 está aqui, é meio. É meio é aqui, ó. π sobre 6 é aqui, ó. Não, tem alguma coisa errada. Não, tá certo. É que o primeiro faltou aqui, ó. 0, 0. 0, 0 é aqui, ó. Esse ponto. Aí aqui, ó. Esse ponto. Aí aqui. Aí esse aqui em cima. Esse ponto. Esse aqui é o π sobre 2, vai ser 1. Voltando, aqui bateram na porta. Tá? Então, olha, até agora, esse gráfico ficou assim, ó. Certo? Essa parte daqui para cá vão cair nos mesmos lugares lá, certo? E aqui, quando o x for π, seno de π, o que é? Zero. Então, ele volta para cá, ó. Então, seno de π sobre 2 é 1, tá lá. E no meio, entre o π sobre 2 e o π, vai aparecer esses mesmos valores aqui, né? Aqui, esse aqui e esse aqui, né? Então, ele vai fazer essa voltinha aqui. A curva que ele faz aqui, ó, é igual a curva que ele faz aqui, só que simétrica. Aí, quando for 3π sobre 2 o x, o y vai ser o quê? Menos 1. Então, aqui, ó. E veja que os intermediários aqui vão ser os mesmos valores do intermediário aqui. Então, quer dizer que essa curva que fez aqui é igual a essa curva aqui, só que simétrica. E essa curva aqui é igual a essa curva aqui, só que simétrica também. Vai fazer uma curvinha assim, ó. Certo? E quando for π sobre 2, o seno de π sobre 2 volta a ser zero aqui de novo. E essa curvinha que faz aqui, ela é simétrica. Essa daqui que é... Entendeu? A curvinha aqui, ela é tudo igual. Ela tem a mesma curvatura, só que... né? Só que na posição que está aparecendo ali, ó. Por quê? Porque todos eles têm esse aqui no meio, né? Ó, o relativo ao 45 graus vai dar aqui, que vai ser o... né? Aqui é o menos 1, aqui é o menos meio, aqui vai ser o 0,7, né? Aqui também, ó, aqui o 0,7 aqui, ó, que é o raiz de 2 sobre 2. Tá vendo? Bem no meio, ó. Bem no meio aqui. Ó, o 0,7 aqui também bem no meio, né? Deu uma precisão aí do 0,7, tá vendo? O 0,86 aqui, ó, né? Quando for aqui, ó, tá? O meio aqui, ó, o meio aqui vai estar aqui, ó.
Então esse aqui vai ser 30 para cá, né? Que é esse aqui, ó. 30 para cá, que é esse 30 para cá. Aqui, ó, o meio aqui, ó. Então aqui vai ser o π mais π sobre 6, que é o 7π sobre 6 aqui, ó. 7π sobre 6 vai estar aqui, ó. 7π sobre 6. Entendeu? Aí a gente vai ter que conseguir enxergar tudo isso. Vou dar uma ampliada aqui, porque eu quero tentar mostrar o máximo possível aqui, ó. Então aqui é o π sobre 6. Aqui é o 2π sobre 6. Aqui é o 3π sobre 6. Aqui é o 4π sobre 6. Que é o mesmo 2π sobre 3, né? Aqui é o π sobre 3, ó, π sobre 3, π sobre 3. Tá vendo? Eu pego π e divido em 3. Então, π sobre 3, 2π sobre 3 e o 3π sobre 3, que é o π. Mas se eu for falar de π sobre 6, né? Então, aqui é o 1π sobre 6, 2π sobre 6, 3π sobre 6, 4π sobre 6, 5π sobre 6, 6π sobre 6. 6π sobre 6 é o π. Daí 7π sobre 6, né? Então, eu dividido ele aqui em... Tá vendo? 7π sobre 6, 8π sobre 6, aí é o 9π sobre 6. Vou escrever aqui, ó. 9π sobre 6, né? Tá? Ó. Aqui, ó, 9π sobre 6. Que se eu simplificar por 3, vai dar o quê? 9 por 3, 3π. 6 dividido por 3, 2. 3π sobre 2, tá certo? Aqui, ó. Então é 9π sobre 6. Aí 10π sobre 6, 11π sobre 6. Que é esse 11π sobre 6 aqui, ó. Que dá menos meio lá, ó. Menos meio. Tá vendo? Então, isso daqui tem que corresponder aos valores que está dando ali. Entendeu? Tem que corresponder aos valores que está dando aqui. Só que a gente põe ele aberto aqui. Então, você tem que colocar aquelas informações ali aqui de uma outra forma. Tá? Agora, e se for para o lado negativo? Então, se for para o lado negativo, vai ficar aqui, ó. Vamos começar com menos π sobre 2, que é esse aqui. Menos π sobre 2, o seno dá o quê? Dá menos 1. Então, tá aqui, ó. Aqui eu vou colocar só os principais, ó. Menos 1. O menos π, que é aqui, o seno dá o quê? Dá 0. Aqui, ó. Então, esse ponto, esse ponto. O menos 3π sobre 2. Então, assim é 3π sobre 2. Só que o menos, assim, ó. Menos π sobre 2, menos 2π sobre 2, menos 3π sobre 2. E o seno disso aqui dá o quê? Dá 1. Então, é aqui em cima, ó. Aqui, ó. E o do menos 2π, que volta aqui, o seno é 0 aqui, ó. Então, esse daqui, desse lado, ele forma exatamente a mesma coisa aqui, só que, né, é como se eu pegasse tudo isso aqui e colocasse para cá, ó. Então, vai ficar assim, ó. Tá, ficou feio agora. Agora ficou feio. Tava bonito até então, agora ficou feio. Tá? Pra cá, ó. E continua. Continua. Né? Porque isso aqui é uma onda, é uma função que é periódica. Então ela desenha um gráfico assim, ó. E continua. Né? Aqui, digamos aqui é o outro π, ele vai fazer o quê? Aqui é metade, vai vir aqui no 1, então vai vir para cá, vai vir para cá e vai embora. E vai continuar isso aqui a vida toda. E vai continuar a vida toda. Vai continuar a vida toda. Aonde que a gente vê isso aqui? Na física a gente vê isso aqui no movimento harmônico. No movimento circular, no movimento harmônico. Massa-mola que vai, volta, né? Você deve estar estudando física também, se você está no segundo ano. Se você não estuda física, dá uma olhadinha. Tem um canal de o Física Caco aqui, tem algumas coisas, alguns vídeos lá. Não tem aula ainda. O ano que vem talvez eu faça aula. Muito provavelmente eu faça a mesma coisa que eu estou fazendo com a matemática aqui, né? Ensinando toda a matemática do ensino médio aqui, né? Nesse canal. No outro canal, no ano que vem, provavelmente eu ensino toda a física no outro canal lá, tá? Então esse aqui é o movimento harmônico, massa-mola, massa vai, volta, ela vai fazendo isso aqui, ó. Então isso aqui está mostrando o seguinte, que esse daqui daí vai ser o eixo do tempo, lá na física, esse aqui vai ser o eixo do tempo, e aqui vai ser a elongação, quanto que se afasta da posição onde ela está aqui, assim, paradinha, né? Massa-mola é assim, ó, a parede, e aqui tem a parede, aí tem uma mola aqui presa na parede,
presa a um bloco aqui, ó. Um bloco que desliza sem atrito. Então essa é a posição de equilíbrio, é o zero. Tá? E daí você puxa aqui e solta dela, faz vai e volta, vai e volta. E é o que está fazendo aqui, ó. Então, isso daqui vai ser a posição e esse aqui vai ser o tempo. O tempo. Então, ao longo do tempo, então começa no zero aqui, daí você dá um peteleco, aí faz tchum, aí vai, né? Não, aí dá um peteleco para lá assim, ó. Aí faz tchum, 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 tá? É o movimento harmônico simples, tá? Isso lá na física. E aqui é simplesmente a função. Então o x, o ângulo, né? Que na verdade esses π e tal, isso aqui são números, né? Então isso aqui é 1,57, aqui é o 3,14, o 3 deve estar mais ou menos aqui, ó. Então às vezes você vê esse gráfico com números. Aí fica assim, ó. Às vezes você vê esse gráfico com números, assim, ó. Ele faz assim, né? Sobe, desce, vai, né? Pra cá, pra cá, pra cá. Ó, na mão livre, assim, ficou uma nhaca, né? Mas daí aqui tá o 1, aqui tá o 1 tá aqui assim, ó. 1, aí aqui é o 2, aqui é o 3, aqui é o 4, aqui é o 5, o 6 aqui é π sobre 2, né? Aí o 6 deveria estar aqui e saiu fora de escala, mas entendeu? Você não vê ele assim, ó, com esses π e tal, né? Porque aqui está em função de π. Por quê? Porque é mais fácil eu verificar qual que é o seno quando está com π. Porque daí o π é o quê? É o 30, é o 90, é o 180, é o 270, é o 360, daí a gente consegue visualizar. Então a gente, quando faz, coloca isso aqui. Mas isso, na verdade isso aqui são o que? São números, tá? Eu poderia colocar em forma de números, né? 1, 2, 3, né? Aqui ficou feio, porque o 5 talvez aqui, ou 6 mais aqui, ou 7 aqui, e aí vai, né? Passei o 7 mais para cá. Ficou fora de escala aqui, ficou fora de escala. Eu errei aqui, né? Eu fiz o gráfico, entendeu? Mas eu posso colocar em função de números, só números aqui, sem π. Mas o π, ele ajuda a gente a entender, entendeu? Então, olha, eu vou colocar rapidinho, dá uma olhadinha aqui, tá vendo esse i ali, apareceu ali. Dá uma olhadinha, você vai ver uma animação fazendo o gráfico e isso aqui girando ao mesmo tempo que vai fazendo o gráfico. Porque é muito importante você entender a correlação disso com o gráfico. Quando você for fazer gráfico, você vai ter sempre um círculo desse aqui, um ciclo trigonométrico, para a gente conseguir fazer. Beleza? Tá? Dá uma olhadinha ali na animação, que é justamente a animação do seno. Agora eu vou fazer o gráfico do cosseno, e não tem animação do cosseno, mas a animação que você viu do seno, ela é semelhante e serve para a animação do cosseno, que eu vou fazer. Vamos fazer o gráfico, tá? Tem um detalhe aqui muito importante aqui que eu vou falar aqui. Tá vendo esse gráfico aqui, ó? Esse lado aqui, ó, e esse lado aqui, eles são simétricos. Na verdade, o que que a gente faz? Você pega isso aqui e faz assim, ó, pá e pá. Daí vira isso aqui. Isso daqui, tá? E quando acontece esse tipo de gráfico, tá? Lá no primeiro ano, a gente falou de funções e daí falamos de função inversa. Função inversa. A função inversa é isso, ó. Quando ela faz isso e isso, né? Quando ela vira assim, né? Quando ela reflete para cá e depois reflete para cá e fica igualzinho que está aqui, é a função inversa. Isso aqui é muito parecido, função inversa, tá? E o que que isso aqui está falando? Isso aqui está falando o seguinte, ó, que f de x é isso aqui, ó. Né? Por exemplo, π sobre 2. Π sobre 2 é aqui, tá? É aqui, ó. Não é aqui, não. É aqui, ó. Π sobre 2 é aqui, ó. Tá? Então, π sobre 2. Qual é a relação de f de x com f de menos x? Ó, atenção, hein? Eu coloquei uma coisa que não está totalmente certa. Estou fazendo ajuste. Eu estou dizendo aqui, ó. F de x. Então, se eu coloco no lugar do x, π sobre 2. Então, f de π sobre 2, ou seja, seno de π sobre 2 dá 1. E o seno de menos π sobre 2 dá 1? Não, dá menos 1, então é menos, ó. Quando acontece isso, f de x ser igual a menos f de menos x, isso é o que a gente chama de função ímpar. Tá? Função ímpar.
Função ímpar é isso aqui, ó. Que isso daqui vira para cá, ó. Tá? Ela é simétrica, né, em relação ao eixo, mas é como se eu pegasse ela e girasse ela aqui a 180 graus. Pego tudo isso aqui, ó, pego esse eixo aqui e faço assim, ó, e ponho esse eixo para cá. Aí essa parte que está para cima, ela ficaria aqui para baixo. Essa parte que está para baixo aqui, ela vai ficar aqui para cima. Entendeu? Isso daqui é característico quando você desenha o gráfico de uma função e ela fica assim, né, simétrica em relação a esse ponto, aparece isso aqui, ó. Isso aqui é o que a gente chama de função ímpar, tá? Função ímpar, tá? Quando a função acontece isso aqui, ó. O f de x é menos f de menos x. Isso é o que a gente chama de função ímpar, tá bom? E a função seno é uma função ímpar, porque ela inverte, ó. Quando vai para lá, ela inverte, né? Veja, quando o ângulo vai para lá, fica positivo, mas para cá fica negativo. Então, à medida que vai fazendo isso aqui, o seno vai fazendo isso aqui, ó. E o ângulo vai fazendo isso aqui, ó. Né? Aí o seno vai fazendo o quê? Assim. Tem que ver isso, a animação disso é bem interessante, tá? Isso caracteriza a função ímpar. Então, o seno é uma função ímpar, tá bom? Agora vamos ver como é que é a função cosseno. Pronto. Nesse daqui eu vou fazer o desenho da função y, né, que é um f de x, porque o y depende de x, está em função de x, que é cosseno x. Cosseno x, tá? Então, é semelhante, só que agora, em vez de eu falar da medida do seno, eu vou falar da medida do cosseno. E aqui vai ser o x e aqui vai ser a medida do cosseno. Aqui vai ser o y, que é a medida do cosseno. Aí você fala, mas o cosseno a gente mede na horizontal, aqui você vai colocar na vertical? É, porque eu simplesmente estou pegando os valores que dá aqui no ciclo trigonométrico e relacionando um com o outro. O arco com o valor. O arco eu vou colocar aqui, o valor eu vou colocar aqui. E vai ser a mesma coisa do anterior. A mesma coisa, só que diferente, né? O que eu quero dizer a mesma coisa? Aqui vai ser o 1, porque o cosseno também varia do 1 até o menos 1, né? E aqui eu vou fazer aqui o 2π, ó. Esse é o 2π aqui. Aí aqui no meio é o π. Aqui é o 3π sobre 2. Aqui é o π sobre 2. Aí pra cá a mesma coisa, né? Aqui é 3 dedos aqui. 3 dedos aqui. Aqui. Certo? Aí aqui vai ser o... Tá igual? Tá igual, né? Espero que esteja igual. Tá? Então aqui é o 2π. Aqui é o 2π. Aqui é o π. Aqui é o 3π sobre 2. E aqui é o π sobre 2. Dessa vez eu não vou colocar os pontos intermediários para não ficar muito poluído. Ó, ficou fora de escala. Deveria ser mais para lá. Eu tenho uma régua bem aqui. Por que eu não uso uma régua, né? Brincadeira, né? Podia ter colocado uma régua. Ó. Tá lá, ó. Tá a diferença. Ah, vai ficar assim mesmo. Agora vai ficar assim. Então aqui é o menos 2π. Aqui é o menos π, aqui é o menos 3π sobre 2 e aqui é o menos π sobre 2, certo? Bom, então vamos fazer o cosseno, vai lá. Então, aqui eu vou fazer os arcos aqui também, 0, aqui é o π sobre 2, aqui é o π, aqui é o 3π sobre 2 e aqui coincide com o 2π, tá? Vou falar uma coisa aqui, ó. Se você está tendo dificuldade de enxergar isso aqui, você tem que ver mais vezes, você tem que parar, pensar, meditar, não tem, né, coisas que você aprende de uma hora para outra, é que nem andar de bicicleta. Tem gente que sobe na bicicleta e sai andando, e tem gente que demora um pouco mais, né? Eu tive habilidade com isso. Minha mãe disse que eu quando era criança, eu fui a primeira criança na rua lá a andar de bicicleta, antes que todo mundo. Por quê? Porque eu tinha habilidade disso, entendeu? Tá? Eu tinha habilidades, né, de andar de bicicleta e outras coisas. Tem andar de perna de pau, sabe aquelas, né, perna de pau? A primeira vez que eu peguei aquilo, pá, saí andando, mas tem gente que demora. Então, pode ser que você tenha um pouquinho de falta de habilidade com matemática e enxergar isso aqui, mas daí você vai fazendo devagarzinho, não é só assistir, você tem que fazer você mesmo. Então você faz uma tabelinha, que nem eu estou fazendo aqui, ó.
Aqui está o x e aqui está o cosseno x, tá? Então, eu vou colocar o quê? O zero. Vou colocar eu não estou afim de fazer o π sobre 3 nem nada, porque é chato, tá? Mas vou fazer, vai. π sobre 6, π sobre 4, π sobre 3, tá? Aqui, ó, 30, 45, 60. Aí aqui o π sobre 2, que é o 90. Daí depois o π, que é o 180. O 3π sobre 2, que é o 270. E o 2π, tá? Então tem que fazer isso aqui, tem que fazer mesmo, tá? Então quando o cosseno é zero, né? Quando o ângulo é zero, o cosseno é essa medida aqui, ó. É 1. Quando for π sobre 6 aqui, né? 30 graus, 60, certo? E aqui o 90. Então, quando for aqui, o que que é? É o raiz de 3 sobre 2. Porque o cosseno de 30 é o seno de 60. Lembra que o seno de 60 dava aqui, ó. Né? Agora o cosseno daqui. Então, é o raiz de 3 sobre 2. O cosseno de π sobre 4 é o raiz de 2 sobre 2. Né? O cosseno de 60 é meio, ó. É meio aqui, ó. Vai dar meio. Certo? E daí o cosseno de 90 é zero. É zero. Aí vai dar a mesma coisa aqui, ó. Né? Aqui vai dar o de 60 para cá, vai dar esse aqui. O 45 aqui, a partir do 90, né? Que é o 135 graus aqui, raiz de 2 sobre 2. E aqui o 150 graus, né? Que é o 180 menos 30 aqui, vai dar esse aqui, ó. Até aqui, no π, o cosseno dá o quê? Menos 1. Π, cosseno é menos 1. O 3π sobre... Daí aqui vai a mesma coisa. Ó. 30 para cá, do 180, né? Que é o 210. Aí o 45 aqui, ó. Aí o 60 aqui, né? Que é 60 para cá, né? Ou 30 aqui, 270 menos 30, 240 graus aqui, ó. Tá? Aqui é a mesma coisa. Ó. Porque lembra que eu falei na aula passada, né, dos triângulos? Os triângulos são iguais, tá? Aqui, ó. Tá vendo? Os triângulos são iguais. Então, o cosseno de 3π sobre 2 dá o que? Dá 0. E o de 2π, o cosseno dá 1 de novo. Certo? E negativamente? Aí negativamente vai dar o quê? 1. Aí aqui vai dar o meio, menos meio. Não, meio positivo, ó, dá positivo, porque não é seno, é cosseno. Então, aqui, ó, o cosseno tem o mesmo valor, quando é menos. Olha só que interessante, vamos desenhar. Desenhando aqui você consegue enxergar bem o que eu estou ilustrando aqui, tentando mostrar ali, ó. Então, quando o x é 0, o cosseno é 1. Então, começa aqui, ó, o primeiro ponto é ali em cima. Quando o x é π sobre 2, o cosseno é 0. Aqui, ó, esse ponto aqui, ó. Quando o x é π, o cosseno é menos 1. Ó. É aqui, ó. Tá? Quando é 3π sobre 2 é 0. E quando é 2π é 1 de novo aqui, ó. E daí esses pontos intermediários, né? Então aqui, ó. Quando for π sobre 3, né? Então aqui, ó. Π sobre 3, eu vou pegar o π, vou dividir em 3. Então vai dar aqui, ó. É aqui, ó. Dá meio. Porque agora, aí o π sobre 4 aqui, ó, 0,7 aqui, ó, e o outro 0,8 aqui, ó, né? Então agora, a mesma coisa, aquela mesma curvinha para cá. Lembra lá do seno? Aquela curvinha do seno, só que a curvinha do seno começava para cá, ó. Vou fazer aqui, ó. A curvinha do seno começava para cá, para cima, tá vendo? Só que a do cosseno, ela começa de cima e faz essa curvinha, só que faz a curvinha para baixo. É a mesma curvinha, por quê? Porque o valor do seno e cosseno, eles vão se repetindo aqui, ó. Do mesmo que se repetir aqui. Lembra que eu falei lá na aula passada, eu fiz aquele círculo trigonométrico bem grandão, aí desenhei os vários triângulos que são iguais. Então, vai vir para cá, ó. E daqui vai vir para cá. Tá vendo? E a cosseno também é periódica, tudo se repete a cada 2π, então isso aqui vai continuar para cá, né? Então vai fazer uma curva para cá, aí aqui seria o 3π, né? Que seria o 3π. Então vai fazer para cá,
e vai para cá, e assim vai, certo? Vai fazendo aqui, ó. E quando for negativo? Quando for negativo, daí o cosseno de menos π sobre 2 é zero aqui, ó. É zero. O do menos π vai ser o quê? Menos 1. Vai ser aqui, ó, menos 1 aqui, ó. Aqui. Aqui, ó. Então ela vai fazer isso aqui, ó. Tá? Então repare agora nesse gráfico aqui, ó. Tá? E é claro que continua, é periódico, vai para lá e assim vai, né? Vai ficar fazendo essas curvinhas aqui, ó. As mesmas semelhanças entre essas curvinhas são iguais aqui, certo? Agora repare só num detalhe. Então, dessa vez, o gráfico aqui, ó, ela é simétrico em relação a isso aqui, ó. Veja. Quando o x é π sobre 2, o cosseno deu zero. E quando o x é menos π sobre 2, o cosseno também deu zero. Quando o x aqui deu aqui, ó, 60 graus, o cosseno deu meio. Quando o x for menos 60 graus, também deu menos meio. Também deu meio, tá vendo? Esse caso aqui, essa função é assim, ó, f de x é igual a f de menos x. Tá vendo? Ó, a outra, vou mostrar aqui, ó, a outra era f de x é igual a menos f de menos x. Certo? F de x é igual a menos f de menos x. Essa daqui é f de x é igual a f de menos x. Quando esse tipo de coisa acontece, ó, quando esse tipo de coisa acontece, a função, né, a função é chamada de, bom, se lá era ímpar, aqui é par. A função é chamada função par. Certo? E ela é simétrica em relação ao eixo y. É só rebater aqui, ó. Ela é simétrica em relação ao eixo y. Isso daqui é chamado função par. A função cosseno é uma função par. Por quê? Porque ela é simétrica em relação ao eixo y. Ela vai fazendo assim, ó. Simétrica, tá? 10 para lá e menos 10 para cá vai ter o mesmo resultado, né? Assim, ó, o 3 aqui, né? Cosseno de 3 é igual ao cosseno de menos 3, ó, igualzinho. Entendeu? Tá? Então isso aqui é função o quê? Par, função par. Tá? Aí você fala assim, esse aqui também descreve o sistema massa-mola. Olha, você pode usar a função cosseno para descrever o sistema massa-mola. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, olha aqui. Seno de x é igual a cosseno de quê? De π sobre 2 menos x. Certo? Por quê? Porque eles são o seno, os arcos aqui, ó, esse x e esse π sobre 2 menos x, eles são complementares. Então, quando os arcos são complementares, o seno de um é o cosseno do outro. Certo? Por exemplo, 30 e aqui 60. 30 mais 60 dá 90. Então, o seno de 30 é igual ao cosseno de 60. Então, eu até posso, né, lá na física, usar o cosseno como uma função do movimento harmônico, certo? Só que na hora de escrever ela, eu tenho que subtrair isso aqui. Tá? Eu tenho que subtrair, eu tenho que colocar aqui, ó, π sobre 2 menos x para representar a mesma função que lá a gente usa o seno. Então, na verdade, é melhor a gente colocar isso aqui. Mas tem essa relação, né, do seno e do cosseno, simplesmente com uma diferença aqui do π sobre 2. Entendeu? Tá? Lembrando que como o cosseno f de x é igual a f de menos x, então esse cosseno disso daqui é a mesma coisa que cosseno de x menos π sobre 2. Porque, ó, tá vendo? F de x é igual a menos f de x. F de x é igual a f de menos x. Então, o cosseno, na função cosseno, nós estamos falando disso aqui, a função cosseno é função par. Então, o cosseno de π sobre 2 menos x é igual ao cosseno de x menos π sobre 2. Entendeu? Então, eu posso pegar o seno x e dizer que ele é cosseno de x menos π sobre 2. Tá? Então, lá
na função harmônica, você pegar e falar, o seno da expressão lá da harmônica. É só você fazer aquela expressão menos π sobre 2 e colocar o cosseno, a mesma coisa. Entendeu? Tá? Então, é isso aqui, é a função cosseno. E ela é o quê? Ela é periódica também. Ela se repete a cada 2π aqui, ó. Veja aqui, a cada 2π, ó, 2π para cá é igualzinho, ó, 2π. Os próximos 2π vai ser igualzinho, os próximos 2π igualzinho, entendeu? Então ela é periódica por quê? Porque repete a cada 2π. Mas o que se repete a cada 2π? Essa daqui, ó, que é cosseno x. Porque agora a gente vai falar de funções do tipo assim, ó. Então agora, olha só, construa o gráfico das funções, dando domínio, imagem e o período, tá? Agora, olha só, eu falei sobre o seno de 2x ou o x sobre 2, né, o cosseno. Mas primeiro a gente vai ver as constantes que multiplicam o seno e somam ao seno, ou ao cosseno, que vai dar o mesmo efeito, tá? Vai fazer o mesmo efeito que vai fazer aqui na função seno. Tá bom? A gente viu agorinha que desenhando a função seno aqui, né? Aqui é o x, aqui é o y, que é seno x. A função ela faz o quê? Ela vem aqui do 1 até o menos 1, certo? E a função seno aqui, quando o seno é 0, quando o x é 0, o seno é 0, daí ela faz assim, né? Aqui é o 2π, aqui é o π, aqui é o π sobre 2, aqui é o 3π sobre 2. Ela faz assim, né? Ela sobe, desce, aí desce até aqui o mínimo e sobe e vai fazendo. E para cá, ela vai fazer a mesma coisa, né? Ela vai fazer a mesma coisa. Vai descer, vai subir até o máximo, vai descer e vai continuar, certo? Certo. Só que aqui, ó, eu vou pegar cada uma dessas imagens, né, que dá o seno, porque essa daqui é y é igual a seno x, certo? Então, quando o x é π sobre 2 e o seno de π sobre 2 dá 1, eu vou fazer aqui, ó, seno de π sobre 2 vai dar 1, só que vezes 2 vai dar 2, então ela vai subir aqui em cima. Então, olha só que interessante. Essa daqui, tá? Dessa vez, essa daqui, o que vai acontecer? Ela não vai até o 1, ela vai até o 2. E ela não vai até o menos 1, ela vai até o menos 2. Aqui é o menos 2, aqui é o 2. Ó. E como o x aqui está intacto, é o próprio x, então ela vai fazer a mesma coisa que ela fez ali naquela ali, né? Ela vai fazer a mesma coisa que ela fez aqui, só que ela, em vez de ir até o 1, ó, em vez de ir até o 1, ela vai até o 2 lá. Ela vai esticar mais, então ela vai subir mais e vai descer mais. Ela vai descer até aqui o menos 2, ó. Ela vai descer até aqui o menos 2. Aí ela volta a subir e vai embora. E aqui, desse lado, a mesma coisa, né? Ela vai descer até o menos 2, vai voltar a subir e vai subir até o 2. Aqui, ó. Vai fazer assim, ó. E vai fazer assim, entendeu? O que essa função fez? Ela esticou. Antes, ela estava indo até o 1. Agora ela está indo até o 2 lá em cima. E ela estava indo até o menos 1. Agora ela está indo até o menos 2 aqui embaixo. Então, ela faz essa esticada assim, ó, né? Colocando as duas juntas, fica mais claro, né? Essa daqui, ó, seria a seno, assim. Aí você fala, nossa, mas está diferente daquela... Tá, porque agora a escala mudei, né? Aqui está o 1 aqui embaixo, ó. Então ela faria isso aqui, ó. Ela faria isso aqui, ó. Certo? Mas agora, como está o 2 na frente multiplicando, ela vai pegar todas as imagens, ela vai esticar. Então agora ele está perguntando domínio. Domínio são todos os números reais, tá? O domínio é o quê? Qualquer ângulo real, qualquer valor real. Qualquer valor real eu consigo calcular o seno. A mesma forma do anterior, que na verdade eu não falei do domínio, nem imagem, nem nada, eu falei só do período lá, né? Mas aqui, ó, o domínio é os reais, todos os números reais eu posso colocar aqui. Eu posso colocar qualquer número real aqui, seno de qualquer número real eu posso calcular. Tá? O seno não tem restrição, qualquer x eu calculo. Tá? A imagem, agora a imagem são os valores de y que eu obtenho. Isso aqui é o x. O valor de y que eu obtenho. A imagem ela vai aqui do 2,
ela vai do menos 2 até o 2, ó. E inclui o menos 2 e inclui o 2, né? Porque quando for π sobre 2, né? Seno de π sobre 2 dá 1, só que vezes 2 vai lá no 2, ó. Quando for menos π sobre 2, ó, menos π sobre 2. Seno de menos π sobre 2 dá menos 1, só que vezes 2 vai dar menos 2. Vai lá embaixo. Então a imagem, o conjunto imagem vai ser o quê? Vai ser um intervalo fechado do menos 2 ao 2. Um intervalo fechado do menos 2 ao 2. Tá? Ok? Lá no sistema massa-mola que eu falei, esse número aqui é até onde a mola vai. Então, digamos que a mola vai até o 3 e até o menos 3. 3 é a amplitude lá. Tá? É a amplitude lá. Então, ela vai do 2 ao menos 2 aqui. Né? Aqui é a amplitude. Ela aumenta. Ó. Se colocar um 10 aqui, o que vai fazer? Essa onda vai lá no 10, vai lá no menos 10, vai lá no 10 de novo, menos 10. Então, ela estica. Isso é amplitude. Se você entender isso aqui como uma onda, porque é uma onda, né? Ela desenha uma onda, né? Uma onda, né? O outro assunto interessante que tem a ver com isso aqui é a onda, né? Que é movimento harmônico, só que você vê, né? Você joga uma pedrinha na água, você pega um barbante e faz assim, você vai ver isso aqui, ó. Ele vai ficar fazendo assim, ó. Vai, né? Isso é uma onda. A onda, ela desenha um gráfico aqui que a gente chama de senoide. 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 Tá? É o estilo, assim, ó, senoide. A função cosseno, ela desenha uma cossenoide. Tá? Ela desenha uma cossenoide. Tá? Ela vai aqui do menos 2 ao 2 lá. Estica mesmo. Entendeu? E o período? O período aqui continua sendo 2π. Por que continua sendo 2π? Porque eu não modifiquei o x continua igual. A constante, ela está multiplicando só o seno. Tá? Não tem constante multiplicando o x. Então, o seno x, quando for 2π, seno de 2π vai voltar a ser zero. Então, ela vai fazer isso daqui no período de 0 a 2π. Ela vai repetir. Ela só aumentou o quê? A amplitude. Esse 2 aumenta a amplitude, por isso que a imagem vai do menos 2 ao 2. O domínio é tudo. E o período, que geralmente a gente põe P só, é o que? É 2π, continua 2π. Tá? É isso que esse problema está me pedindo. Ele pediu para eu desenhar o gráfico, está aqui o gráfico. Aí me pediu o domínio, todos os números reais, então esse gráfico vai infinitamente para lá. A imagem é até onde? O y agora vai até onde? Bom, o y, que é 2 seno x, então como o seno x varia do menos 1 até 1, vezes 2, então agora ele vai variar do menos 2 até o 2. Tá? E o período é o quê? Aquilo que ele se repete. Beleza? Agora olha esse aqui, ó. Então essa daqui agora não está multiplicando, está somando. Então o seno... Vou fazer já direto. Vou fazer as duas numa só, vai. Vou fazer direto já aqui, ó. Aqui está o x e aqui está o y, certo? Então, veja, vou desenhar primeiro a seno. Como é que seria a seno? A seno viria aqui do 1 até o menos 1. Aí aqui seria o quê? π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Né? Aqui é a mesma coisa. Menos π sobre 2, menos π, menos 3π sobre 2, menos 2π, certo? Então, o seno, ele faria o quê? Ele vem aqui, seno de 0 é 0. Seno de π sobre 2 seria 1, ele viria para cá. Daí aqui é 0, aí aqui menos 1, aí aqui 0 e continua infinitamente. Para cá vai fazer o quê? Menos 1, né? Menos 1, aí 0, aí 1 e daí 0 e continua infinitamente, né? É assim, essa é a seno, tá? Então eu não estou vendo nada, que tá bem de levinho, eu fiz bem de levinho mesmo, tá? Por quê? Porque agora eu vou fazer uma modificação. Ó, quando o x é 0, seno de 0 é 0. Só que 0 mais 2, ele vem aqui para o 2, ó. Ele vai estar aqui o ponto. Quando o x for π sobre 2, seno de π sobre 2 dá o quê? Dá 1. Só que 1 mais 2 dá 3, então vai lá para o 3, ó. Vai lá para o 3. Quando o x for π, seno de π dá 0. 0 mais 2 dá 2, ó. Ele vai lá no 2, ó. O que isso aqui está fazendo? Né? Quando eu aqui for 3π sobre 2, seno 3π sobre 2 dá menos 1. 2 com menos 1 dá 1. Ó. Então vem aqui no 1. Ó.
Aqui o 2π vai dar aqui, ó. Esse daqui que deu aqui, mais 2 vem aqui, ó. Esse daqui mais 2 vem aqui, ó. Esse daqui mais 2 vai lá em cima, lá, ó. Esse daqui mais 2 vem aqui, ó. Ou seja, o que que esse 2 mais... O que que esse mais 2, né? Porque isso aqui eu posso escrever como sendo o quê? Seno x mais 2, tá? O y é o seno x mais 2. Ou seja, eu pego a função seno x que está aqui e subo ela 2 unidades. Então ela vem para aqui em cima. Ó. Então, a função seno, ela estaria aqui, ó, e ela subiu 2 unidades. Aqui era o 0, 1, 2. Aqui é o 2, ó. Certo? Então, o que que era? O ponto intermediário antes, a função, ela oscilava em volta do 0. Mas com esse 2, agora ela oscila em volta do 2, ó. Ela oscila em volta do 2, tá vendo? O período continua 2π, porque eu não modifiquei o x aqui, ó. Continua sendo x, então ela continua repetindo a onda a cada 2π. Então o período é 2π, continua, né? O período continua 2π. O domínio, não, domínios, o seno não tem restrição, então pode ser qualquer x. Então o domínio, né? O domínio continua sendo o quê? Os reais, sem problema nenhum. Mas a imagem agora ela não vai do -1 ao 1, ela vai do 1 ao 3. Porque a amplitude não mudou, né? A amplitude é um número que multiplica o seno. Ó, aqui a amplitude é 2. Então, antes que ela ia do -1 ao 1, agora ela vai do -2 ao 2. Então, aumentou a amplitude. A amplitude é 2. Mas essa daqui não está aumentando a amplitude continua 1. Ó. Aqui é o 3, aqui é o 2, aqui é o 1. Então, a amplitude é o quê? É 1 para cima e 1 para baixo do intermediário. O intermediário é o 2 agora. Porque agora eu peguei a função que estava aqui em volta do 0 e coloquei em volta do 2. Mas a amplitude continua 1. Então, 2 mais 1 vai para 3 e 2 menos 1 vai o 1. Então, a imagem agora vai do quê? Vai do 3 até o 1. Né? Na verdade, vai do 1 até o 3. Essa aqui é a imagem. Então, o conjunto imagem aqui é o quê? É um intervalo que vai do 1 ao 3. Tá vendo? Esse é o conjunto imagem. Tá? A gente está vendo devagarzinho. Primeiro, eu modifiquei a amplitude, estou multiplicando o seno. Segundo, agora eu somo alguma coisa ao seno. Então, eu desloco o gráfico para cima ou para baixo. Se fosse, por exemplo, assim, ó, seno de x menos 2, ela viria aqui em volta do -2. Ela ficaria em volta do -2. Tá? Mas como é mais 2, ela está em volta do 2. Ó. Na direção do 2 aqui, o y2. Ó, ela sobe e desce em volta do 2. Tá vendo? Então, esse daqui translada, esse daqui estica. Ela pode fazer os dois ao mesmo tempo. Eu posso pegar uma função e falar assim, ó, y é igual a 3 seno x menos 1. Então, ó, ela vai agora ficar em volta do -1. Então, ela desce aqui no -1. Só que ela aumenta a amplitude para 3. Então, ela vai 1, 2, 3. Então, ela vai até o 2 e 3 para baixo. Né? Então, vai até o -4. Então, ela vai até o 2, vai até o -4. Vai até o 2, vai até o -4. E para cá a mesma coisa. Entendeu? Ela pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Isso a gente vai ver nos próximos exercícios, tá? Vamos seguir adiante. Vamos ver agora o que modifica o período. Agora aqui, ó. Construir o gráfico das funções dando domínio, imagem e período. A mesma coisa, só que agora mudou um pouquinho, tá? O que está mudando aqui? Agora eu tenho uma constante multiplicando o x, tá? Aqui no caso é 2 multiplicando o x e aqui é meio multiplicando o x. O que que isso faz? Então, a função cosseno x, aqui está o x, aqui está o y, tá? O cosseno ele vai do -1 até o 1, beleza? Só que tem um detalhe. Agora, quando o x for 2π, ó, quando eu colocar no lugar do x 2π, 2π dividido por 2, eu vou ter o quê? π, certo? Então, quando o x variar de 0 até π, a função ela vai se comportar como se fosse de 0 até
Eu acho que eu falei errado. Quando o x variar de 0 até 2π, a função vai se comportar como se ela fosse de 0 até π. Então eu vou dobrar isso, olha só. Aqui é o 2π e aqui é o π. Aqui é o π e aqui é o 3π. Tá vendo? Então, quando eu colocar no lugar do x π, eu vou calcular cosseno de π sobre 2. Tá? Quando o x, e aqui é o cosseno do x sobre 2. Ó. Então, quando o x for 0, eu vou calcular cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1, beleza. Quando o x for π, eu vou calcular o quê? O cosseno de π sobre 2. Cosseno de π sobre 2 é 0. Quando o x for 2π, eu vou colocar 2π aqui, ó, vai ficar 2π sobre 2, vai dar π. Então, o cosseno de π é menos 1. Tá entendendo? Eu estou calculando metade sempre. Ó. Quando eu colocar 3π no lugar do x, eu vou estar calculando o cosseno de 3π sobre 2. Então, ó, 0, cosseno é 1. Quando é π sobre 2, o cosseno é 0. Quando é π aqui, ó, o cosseno é menos 1. E quando é 3π sobre 2, o cosseno é que é 0 de novo. Só que quando eu coloco no lugar do x isso daqui, eu obtenho esses ângulos aqui, ó. Então, quando eu coloco no lugar do x π sobre 2 é aqui, ó, o cosseno de π sobre 2 é 0. Quando eu coloco no lugar do x 2π sobre 2 dá π, cosseno de π é menos 1. Quando eu coloco no lugar do x 3π, vai ficar cosseno de 3π sobre 2, que é isso aqui, ó, é 0 de novo. E quando eu coloco no lugar do x 4π, 4π dividido por 2 dá 2π, cosseno de 2π é 1 de novo. Então, o que a função faria em 0 até 2π, pelo fato de ter x sobre 2, ela vai fazer em 0 e 4π. Opa, 4π. Então, vai ficar aqui, ó, x0, y1. xπ, y0. xπ sobre 2, y menos 1. x3π, y0. x4π, y1. Aqui, ó. Então, ela faz isso aqui, ó. E aqui também, vai para cá, só que aqui vai ser o menos π, aí menos 2π, tá? Então, repare que o que está acontecendo? O período modificou. O domínio continua sendo os reais. Domínio, os números reais. Qualquer x eu posso colocar ali, não tem restrição. A imagem vai do menos 1 até o 1, sem problema nenhum. A imagem continua. A imagem continua do menos 1 até o 1, intervalo fechado. Só que agora o período, em vez de a onda descer e subir até o 2π, ele desce e sobe até o 4π. Então o período agora, tá? O período agora é o quê? É 4π. Tá? Uma forma de calcular o período é eu fazer o quê? É eu pegar esse x sobre 2, tá? Chamar de p sobre 2, tá vendo? Eu coloco no lugar do x o p e igualo a 2π. E daí, passo 2 para lá multiplicando e eu chego que p é igual a 4π, tá vendo? Então, eu pego isso que está aqui, ó, coloco no lugar do x o p e igualo isso aqui a 2π. O 2 que está dividindo, passo para lá multiplicando e fica 4π, tá bom? Nesse caso aqui, ó, vou fazer a mesma coisa. Vou começar com o período. Então, eu coloco no lugar do x o quê? O p. Então, vai ficar 2p igual a 2π. Pego o 2 e passo dividindo aqui, ó. Então, o período vai ficar 2π sobre 2. Então, o período aqui vai ser o quê? Π. Ou seja, ao contrário dessa, que fez a onda toda em 4π, essa daqui vai fazer a onda toda em π. Então, aqui está o x, aqui está o y. O y vai do 1 até o menos 1 aqui. E a função, eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer aqui o π, ó. Aqui vai ser quem? Π sobre 2. E aqui vai ser quem?
π sobre 4. Aqui, 3π sobre 4. Então, a tabelinha, ó, o x e aqui vai ser cosseno de 2x. Então, quando x for 0, 2 vezes 0, 0, cosseno de 0, 1. Né? Cosseno de 0, 1. Tá? Vamos usar aquele ciclo lá. Quando x for π sobre 4, 2 vezes π sobre 4, ó, π sobre 4 vezes 2. Corto o 2 com o 4 aqui e fica π sobre 2. Né? 2 vezes π sobre 4 é π sobre 2. Cosseno de π sobre 2 é 0. Quando x for, né? Quando x for π sobre 2, 2 vezes π sobre 2 dá π. Cosseno de π, menos 1. Quando x for 3π sobre 4. Tá? Então, 2 vezes 3π sobre 4 dá 6π sobre 4, que simplificando fica 3π sobre 2. Cosseno de 3π sobre 2, 0. E quando o x for o π, cosseno de 2 vezes π, 2π. Cosseno de 2π é o quê? É 1 de novo. Então, agora, a função, né, que normalmente ela faz em 2π a onda fez em 2π, nesse daqui, como está multiplicando aqui por 2, ela vai fazer na metade do tempo. Então, ela vai fazer isso aqui, ó. Quando o x for 0, vai dar 1. Quando o x for π sobre 4, vai dar 0. Quando x for π sobre 2, vai dar menos 1 aqui embaixo. Quando x for 3 quartos, vai dar o 0 aqui. E quando x for π, vai dar 1 aqui, ó. Então, a onda vai ser assim, ó. Tá? E é claro que continua aqui, né? E vai embora. E aqui também continua aqui e vai embora, certo? Repare, essa daqui que o x está sobre 2, a onda apareceu em 4π. Essa daqui que tá 2x, a onda ficou entre 0 a π. Tá? E o domínio aqui, qual é o domínio? Domínio é o conjunto dos números reais. Qualquer número real que eu ponho aqui, eu consigo calcular. Qual é a imagem? A imagem vai do menos 1 até o 1 aqui, ó. Tá? Então, a imagem vai do intervalo fechado do menos 1 até o 1 aqui, ó. Certo? E o período agora vai de 0 até 2π. Então, o período é igual a π. Certo? Bom, e o último é quando eu somo uma constante ao x. Então, o período aqui, como está sendo o x está sozinho, não tem nem dividido, nem o x sendo dividido nem multiplicado, então o período vai ser o 2π mesmo. Só que agora o que vai acontecer é que ela vai deslocar de π sobre 2. Quer ver? Vamos começar a fazer com a tabelinha, ó. Ó, aqui é o x e aqui é o cosseno de x mais π sobre 2. Então, vou colocar o 0, o π sobre 2, o π, o 3π sobre 2, o 2π e o 2π, tá? Então, vai ficar assim, ó. Quando o x for 0, né? Vai ficar aqui cosseno de 0 mais π sobre 2 dá π sobre 2. Cosseno de π sobre 2... Então, cosseno de π sobre 2 é o quê? É 0. Então, quando o x for 0, é 0. Quando o x é π sobre 2, vai ficar π sobre 2 mais π sobre 2 dá π. Cosseno de π dá o quê? Dá 0. Dá menos 1. Cosseno de π é menos 1. Quando for π, o x, π mais π sobre 2, né, ó, π mais π sobre 2 vai dar o 3π sobre 2. Cosseno de 3π sobre 2 é 0. 3π sobre 2. Então, o x é 3π sobre 2. Ó. Aqui. Mais π sobre 2. Então, vai dar 2π. Vai fechar o 2π. Cosseno de 2π, 1. Entendeu? Aqui, ó, aqui não está o 2π. É 3π sobre 2 mais π sobre 2. Dá 4π sobre 2. Que é 2π. Cosseno de 2π, 1. E o 2π? 2π mais π sobre 2, esse daqui é melhor enxergar aqui, ó. 2π mais π sobre 2. Cai aqui. Qual que é o cosseno daqui? 0. 0. Tá vendo? E quando a gente vai fazer o gráfico, o x está aqui, o y está aqui. O y continua indo do menos 1 até o 1.
Agora, o x vai ser o quê? 0. Aqui está o 2π. Aqui está o π. Aqui está o 3π sobre 2. E aqui está o π sobre 2. Quando o x for 0, é 0. Quando o x é π sobre 2, o y é menos 1 aqui, ó. Quando o x for π, vai dar 0. 3π vai dar 1. E quando for 2π, dá 0. Então, agora o gráfico ficou isso aqui, ó. Por que ficou isso aqui? Porque, normalmente, o cosseno de x é o quê? É isso aqui, ó. Cosseno x é isso aqui, ó. Ele vem daqui para cá e para cá, certo? Só que agora é como se a função tivesse se deslocado para trás, π sobre 2, ó. É como se ela tivesse vindo para cá. Ela vem para cá, assim, ó. Certo? E é como se ela tivesse vindo daqui, ó, para trás. Então, quando está escrito aqui mais π sobre 2, na verdade, a função que é isso aqui, ela vem π sobre 2 para trás, ó. Tá? E fica aqui. E é claro que continua aqui, para lá e para lá, tá? O domínio. Domínio é o conjunto dos números reais. Todos os números reais eu posso colocar ali sem problema nenhum. A imagem vai do menos 1 até o 1. A imagem é um intervalo fechado do menos 1 até o 1. E o período? O período é 2π, ó, porque a onda toda ocorre de 0 a 2π. Então, o período aqui é igual a 2π normalmente, do jeito que tem que ser. Beleza? E agora o último exercício. Então, vamos lá, última parte. Determine K para que exista o arco que satisfaz as igualdades, tá? Então, olha só. Seno de x é igual a 2k menos 5. Quanto é que pode ser esse k para que exista um x que faça isso? Então, veja só. Pode ser assim, ó. Seno de x igual a 10. Qual é o x que eu ponho aqui que faz o seno ser 10? Não tem. O seno, a função y é igual a seno x, ele tem o conjunto imagem como? Variando do menos 1 até o 1. Então, quer dizer que isso daqui que é seno x, ó, 2k menos 5, que é o resultado de seno x, tem que ser menor ou igual a 1, ou maior ou igual a menos 1. Entendeu? Esse valor tem que estar entre 1 e menos 1, podendo incluir o menos 1 e 1. Como é que a gente faz aqui? Bom, essa inequação dupla, né, que na verdade é um sistema de inequações, é muito simples resolver sem precisar desmanchar nem nada. Eu tenho que deixar aqui no meio só o k, certo? Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que tirar o que tem aqui junto com o k. Primeiro esse menos 5. Como é que eu tiro esse menos 5? Eu somo 5. Mas se eu somar 5 aqui, eu tenho que somar 5 aqui e somar 5 aqui. E daí vai ficar aqui, ó, 5 menos 1, 4. Menor ou igual. Bom, menos 5 com mais 5 sai fora e fica só o 2k. Menor ou igual a 5 mais 1, 6. Tá vendo? E agora o que eu faço? Agora eu divido por 2. Para tirar esse 2 ali. Aí eu divido aqui por 2 e divido aqui por 2. Vai ficar 4 dividido por 2, 2. Menor ou igual a k. 2k dividido por 2k. Que é menor ou igual a 6 dividido por 2, 3. Então tá aqui, ó. O valor de k, para que exista aquilo ali, é o quê? O k está entre 2 e 3, né? A gente pode colocar assim, ó. K pertencente aos reais, tá o quê? Né? 2 menor ou igual a k, que é menor ou igual a 3, tá vendo? Pode ser assim. Ou a gente coloca assim, que normalmente a gente entende bem isso aqui, tá? Agora, segundo. Esse daqui é a mesma coisa. A mesma coisa. Esse valor aqui no meio, tá? Esse valor aqui, ó, k menos 1 sobre k menos 2, tem que ser o quê? Tem que ser menor ou igual a 1 e maior ou igual a menos 1, certo? Só que esse daqui eu já vou ter que resolver separadamente. Vou ter que resolver esse e vou ter que resolver esse separadamente. Então, eu vou resolver primeiro esse lado aqui. Então, vai ficar assim, ó. K menos 1 sobre K menos 2, tá? Eu vou ler daqui para cá, ó, é maior, ou vou fazer esse lado aqui primeiro. Menor ou igual a 1, certo? Eu vou pegar esse 1 e jogar para cá. Então vai ficar assim, ó.
K menos 1 sobre K menos 2, menos 1 menor ou igual a 0. Certo? Mas o que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar em cima por K menos 2 e embaixo por K menos 2, para poder tirar o mínimo múltiplo comum. E vai ficar assim, ó. K menos 1, menos 1 vezes K menos K, e menos 1 vezes menos 2 mais 2, sobre K menos 2, menor ou igual a 0. Ó, o K corta com K, menos 1 mais 2 dá 1. 1 sobre K menos 2, menor ou igual a 0. Tá? Ó, igual a 0 não vai conseguir, porque para essa fração aqui ser igual a 0, e em cima teria que ser 0. E o 1 não tem como ser 0. Agora, menor que 0, basta fazer isso daqui de baixo ser menor do que 0. Porque lá em cima é positivo, então mais dividido por menos dá menos. Então é só fazer assim, ó, K menos 2 menor do que 0. Então aqui sai que K é menor do que, esse 2 vem para cá, 2. Tá vendo? Mas não é a solução final. Isso é uma das partes. Agora eu tenho que fazer o outro lado. E depois fazer a interseção das duas. Então agora eu vou fazer o outro lado. Vou ler daqui para cá, ó. K menos 1 sobre K menos 2. Tá? Esse menos 1 vem para cá, fica mais 1. E desse lado ficou o 0. Então, o 0 menor que tudo isso aqui. Então, tudo isso aqui é maior ou igual a 0. Tá vendo? Eu peguei o menos 1 e joguei para cá. Ficou mais 1. E tudo que tem desse lado ficou maior ou igual a 0 lá. Tá vendo? Bom, esse 1 aqui eu vou fazer que nem eu fiz ali. Multipliquei em cima por K menos 2 e embaixo por K menos 2. Né? E daí vai ficar assim, ó. K menos 1 mais K menos 2 sobre, embaixo, K menos 2. Tudo isso tem que ser o quê? Maior ou igual a 0. Então, aí em cima ficou 2K menos 3 sobre K menos 2. Maior ou igual a 0. Tá vendo? Agora eu tenho que fazer o estudo do sinal desse e desse. Então, o de cima. Para isso aqui ser 0, o K tem que ser o quê? 3 meios, menos B sobre A, né? 3 meios. E para esse aqui ser 0, o K tem que ser o quê? 2. Vamos fazer duas retas. Então, o 2, aqui é a direção do 2, aqui é a direção do 3 meios. Certo? Bom, esse daqui, o 3 meios aqui, né? Como isso daqui é crescente, porque o que acompanha o K é positivo, crescente, então para cá é mais e aqui é menos. E esse daqui é 2, como esse aqui também é crescente, porque o que acompanha o K é positivo, então aqui é mais, aqui é menos, aqui é menos. Agora, a divisão dos sinais, mais dividido por mais dá mais dividido por menos dá menos, e menos dividido por menos dá mais. Certo? Como ele quer que isso tudo seja maior que 0, então é aqui maior que 0. O 3 meios é a raiz daquilo lá, pode ser 0, porque pode ser igual a 0. Então, o 0 dividido por qualquer coisa dá 0, então aqui entra. E o 2 não entra, porque embaixo não pode ser 0. E maior do que 0, aqui, ó. Certo? Agora, eu tenho que ver o que satisfaz isso e isso. Tá? Então, tem que satisfazer isso e isso. Tá bom? Isso daqui diz que o x pode ser menor que 3 meios, incluindo 3 meios, e x maior que 2. Mas aqui diz que o x tem que ser o quê? Menor do que 2. Então, essa parte vai ficar de fora. Tá vendo? Porque isso daqui contradiz com isso, então não resolve. Tá? Eu posso até colocar em duas retinhas aqui, ó. Ó. Aqui está o 2 e aqui está o 3 meios. Tá? Então, esse daqui diz que o K tem que ser o quê? Menor do que 2. Está aqui o 2, menor do que 2. Tá? Esse daqui diz que o K tem que ser maior que 2 e menor ou igual a 3 meios. Então, está aqui, ó, menor ou igual a 3 meios e maior do que 2. Agora, o que é que satisfaz o de cima e o de baixo ao mesmo tempo? Esse daqui. Então, nesse caso, o K tem que ser o quê? Menor ou igual a 3 meios. Se o K for menor ou igual a 3 meios, que é o que satisfaz a de cima e a de baixo, ele satisfaz isso aqui. Tá? Então, vamos pegar um exemplo aqui. O zero.
0 menos 1, menos 1. 0 menos 2, menos 2. Menos 1 dividido por menos 2, meio. Cosseno de x pode ser meio? Pode. Vou pegar o 1. 1, né? Porque 1 é menor que 3 meios. 3 meios é 1,5. 1. 1 menos 1, 0. 0 dividido por menos 1 vai dar 0. Cosseno de x pode ser 0? Pode. E o 3 meios? 3 meios. 3 meios, que é 1,5 menos 1, 0,5. 1,5 menos 2 dá menos 0,5, né? Ó, se eu colocar o 3 meios lá, vai ficar assim, ó. 1 sobre 2 sobre 3 meios menos 2, 1 sobre 2 aqui, né? 3 meios menos 2 dá menos 1 sobre 2. Meio dividido por menos meio dá menos 1. Cosseno pode ser menos 1? Pode. Aí você fala, mas não tem limite? Pode ser qualquer coisa tanto negativo? Sim. Ah, então vou colocar aqui o menos 10. Menos 10 com menos 1, menos 11. Menos 10 com menos 2 dá menos 12. Menos 11 dividido por menos 12 dá mais. 11 dividido por 12 dá quase 1. Dá quase 1. Tá? Mas não chega a dar 1. Dá quase 1. Tá? Porque o número de baixo é maior do que o de cima. Então, 11 dividido por 12 dá 0,9 alguma coisa. Entendeu? Então, pode ser, desde que o K seja menor ou igual a 3 meios. Beleza? É assim, esse aqui é um pouquinho mais difícil, esse aqui é mais simples, né? Esse aqui é só jogar ali, papapá, e chegou na resposta. Agora, esse aqui não. Esse aqui tem que resolver um sistema de inequações. Essa daqui e essa daqui. Inclusive, o assunto do primeiro ano é justamente isso aqui, ó. Tá? Eu resolvi uma no primeiro ano que é parecida com essa daqui. A aula de quarta-feira. A aula de quarta-feira foi essa daqui. Beleza? Bom, por hoje é só. Essa aula ficou bem longa, mas assistam ela devagar, assistam tudo. O gráfico da função seno e cosseno é muito importante, tá bom? O que cada uma daquelas constantes faz no gráfico da função seno e da função cosseno, tá bom? E tendo dúvida, pergunte nos comentários e não deixe de fazer os exercícios da lista de exercício ali, tá bom? Tem exercícios muito bons que ensinam gráfico e uma série de coisas que pode ajudar vocês, tá, a entender bem esse assunto, beleza? Então é isso aí, curtam o vídeo, compartilhe, chama a gente para vir estudar o OMIMA, tá bom? Então aqui todas as aulas do segundo ano estão aqui, então vamos que vamos e até semana que vem.